Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda parte da apresentação dos trabalhos de conclusão dos nossos alunos do quarto ano Informática para a Internet 2021, né? Terminando agora em janeiro de 2022. Então, hoje nós teremos mais 4 trabalhos apresentados. 2 deles serão especificamente de relatórios de estágio, né? É uma das modalidades. E é isso. Eu espero que tenhamos uma manhã proveitosa e, no mais, vamos aos trabalhos. Valeu! Olá a todos. Inicia-se aqui a apresentação do trabalho de conclusão de curso do SISA, o Sistema Alimentício Hospitalar, uma proposta para o mapeamento de restrições alimentares dentro do ambiente hospitalar. Tendo como objetivo a busca do título de técnico informático para a internet pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Zona Norte. Nós tivemos como orientação a ajuda da professora Alba Sandira Bezerra Lopes, e nós, seus orientamos, são Marcos Vinícius Norberto de Oliveira, Ramon de Souza Vieira e Vinícius Silva Nunes. Para a introdução e desenvolvimento da pesquisa, nós utilizamos como base o fato do atual sistema para a prescrição da dietética hospitalar está baseado na organização manual e com alto consumo de papéis. Esse tipo de organização causa alguns tipos de problemas no ambiente, como, por exemplo, o constante uso da força física para sua organização, pois será necessário o transporte de papéis. Também tem um acúmulo, que causa a necessidade de um espaço físico específico para a organização dos documentos. E esses documentos ficarão lá por anos até poderem ser armazenados em um banco de dados digital. Também tem a demora para a prescrição dietética, pois é um longo processo para sua produção, onde ele será realizado pelo médico com o paciente, depois será passado para o nutricionista para sua análise e só depois disso vai ser passado para a copa. E, por fim, tem um risco enquanto à organização com base de papéis, pois eles estão sujeitos a riscos como incêndios, roubos e alagamentos. Para a comprovação do funcionamento da dietética hospitalar, a gente realizou uma pesquisa, tendo como campo de aplicação profissionais da área de saúde alimentícia que atuaram em ambientes hospitalares. A gente conseguiu algumas respostas, mas a gente vai apresentar apenas algumas delas para que consideramos mais importantes para a apresentação. A primeira pergunta se trata quanto à existência de um formulário para o registro de restrições alimentares dos pacientes. E sim, existe um formulário para esse registro, como podemos ver no gráfico. Passando à próxima pergunta, é a existência de um acompanhamento diário para a checagem da reação do paciente quanto à comida consumida anteriormente. E sim, novamente, existe um acompanhamento diário e isso é bastante importante para o nosso sistema. E a última pergunta seria quanto à existência de um sistema para organização da alimentícia hospitalar. E chegamos à conclusão, houve uma divergência de respostas, mas a maioria dos hospitais não possui um sistema dedicado para isso. E em uma das perguntas discursivas que colocamos sobre qual o principal problema no sistema, na área alimentícia hospitalar, uma das respostas foi a falta de um sistema dedicado para isso. Quanto à identidade visual do sistema, nós selecionamos uma paleta de cores composta por cores frias e neutras. Ela é focada em tons de verde e azul, que na psicologia das cores estão ligadas respectivamente à saúde e à tranquilidade. Como já foi apresentado anteriormente, existia uma pesquisa realizada com funcionários da área. E após a coleta de dados, nós fizemos o levantamento de 8 requisitos funcionais, sendo eles: efetuar login no sistema, cadastrar profissionais, cadastrar pacientes, cadastrar restrição, cadastrar cardápio, visualizar o cardápio atual, que nada mais é do que observar aquele cardápio que está sendo utilizado atualmente, visualizar restrições cadastradas, que mostra todas as restrições que estão presentes dentro do sistema, e visualizar as informações do paciente, onde as informações de um indivíduo específico são melhor detalhadas.
definidos os requisitos, nós fizemos um diagrama de caso de uso, mostrando a interação dos atores com o sistema. Como é possível observar, o diretor realiza o cadastro de profissionais e ambos, o diretor e os profissionais, conseguem efetuar o login no sistema. Já entre os funcionários dos pacientes, é possível realizar o cadastro de pacientes, assim como o cadastro de suas restrições. E de uma forma isolada, os funcionários do sistema conseguem cadastrar o cardápio e também fazer a visualização dos conteúdos presentes no CISAR, que são as restrições cadastradas, as informações dos pacientes e o cardápio atual. Bom, agora falando um pouco sobre as tecnologias que foram usadas para o desenvolvimento do CISA. O MySQL ele foi utilizado para gerenciar o banco de dados, pois alguns conceitos e exercícios já foram introduzidos na disciplina de banco de dados. E essa introdução facilitou a aplicação no CISA. Falando agora sobre as linguagens de programação que foram utilizadas, nós utilizamos o PHP juntamente com o JavaScript. E, em conjunto disso, como framework, nós utilizamos o CodeIgniter, pois ele é uma excelente alternativa para o desenvolvimento de projetos que utilizam o PHP. Já para a parte visual do projeto, a gente utilizou a marcação de texto de estilo, que é o próprio HTML, e a folha de estilo, que é o CSS. E para versionar o código e utilizá-lo, a gente utilizou a ferramenta chamada GitHub. E também a gente precisa falar um pouco sobre o Heroku, que a gente utilizou ele para visualizar o nosso projeto. Agora vamos falar um pouco sobre as implementações do sistema e relacionar com os requisitos funcionais. E agora, como podemos ver, essa é justamente a tela inicial do nosso projeto. E é através dela que nós vamos efetuar o primeiro requisito funcional, que é efetuar login no sistema. Esse usuário ele já está cadastrado e nós vamos entrar. Agora, nós vamos para o segundo requisito funcional, que é o cadastro de profissional. Aqui, nós inserimos os dados do profissional e cadastramos no sistema. O terceiro requisito é justamente o cadastro de pacientes, que visualmente é bem parecido com o cadastro de profissional, mas alguns campos são diferentes. O quarto requisito, ele é o cadastro da restrição, e ele acontece quando existe um paciente já cadastrado no sistema, e nós vamos inserir que ele não pode comer alguma restrição, algum alimento, que é justamente a restrição dele. O quinto é o cadastrar cardápio, que é justamente, digamos que tem um alimento cadastrado no sistema e nós vamos atribuí-lo a algum horário de refeição. Por exemplo, nós podemos atribuir a carne no almoço, algo do tipo assim. Temos o sexto requisito, que é o visualizar cardápio atual, que nessa tela nós podemos ver quais são os alimentos que existem e em quais horários de refeição eles estão presentes. O sétimo requisito funcional, ele é visualizar restrições cadastradas, que nós podemos visualizar todas as restrições cadastradas e a quais pacientes elas estão atribuídas. E o oitavo requisito funcional, ele é visualizar informações dos pacientes. Por exemplo, nós temos Ramon aqui e a restrição dele é arroz. Se nós visualizarmos a informação individual dele, nós podemos ver o nome dele, a data de nascimento, o contato e a restrição dele. Para finalizar, podemos dizer que o CISA ele é justamente a conclusão que a tecnologia pode agir juntamente com os serviços hospitalares a fim de organizar, agilizar, facilitar e tornar os serviços mais seguros. Isso em relação aos serviços dietéticos hospitalares, seja para os pacientes ou até mesmo para os funcionários. E quanto às melhorias para as próximas etapas, nós podemos dizer que o objetivo ele é melhorar o aspecto visual do site e também incluir algumas novas funcionalidades,
como, por exemplo, um sistema de avisos, adicionar múltiplas restrições ao mesmo tempo em um paciente e também adicionar um calendário alimentício. Olá, Marcos, Ramon e Vinícius. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação, né, por terem chegado até esse momento de apresentar o trabalho final de vocês. Eu, como orientadora do projeto, iniciei com vocês no projeto integrador, com a ideia do CISAR. Vocês trouxeram essa ideia que vocês já tinham percebido, né, empiricamente, percebido uma necessidade da criação de um sistema que pudesse contribuir com a gestão nutricional, né, hospitalar, que a gente percebe, a gente escuta muito, né, a ideia de que comida de hospital é ruim e o que é que acontece que a gente costuma ver pessoas que recebem alimentação que não condiz com sua realidade, né, por a pessoa ter alguma restrição alimentar ou por ter alguma questão religiosa que impeça de comer determinado alimento em determinado dia. Vocês identificaram essa lacuna e buscaram propor uma solução informatizada para essa ideia, né? Então, lá desde o projeto integrador, vocês vieram com essa proposta, vocês tanto pesquisaram a parte teórica, quanto vocês aplicaram questionários com profissionais da saúde que trabalham nesse ramo e, de fato, confirmaram que existe uma lacuna e que vocês apresentaram essa solução, né? Então, o trabalho de vocês foi muito bem desenvolvido, vocês, desde o projeto integrador, seguiram desenvolvendo, né, a proposta, a codificação do sistema, fizeram toda a parte de levantamento de requisitos, pensaram em quais funcionalidades vocês gostariam que o sistema apresentasse, né, de pronto, e seguiram a linha, né, desse desenvolvimento. Então, a orientação de vocês foi uma orientação muito boa, né? A gente teve algumas reuniões, tivemos mais reuniões na época do projeto integrador, esse ano a gente diminuiu o ritmo, mas ainda assim conseguimos conversar bastante, e nessa reta final, né, do desenvolvimento do texto, né, vocês abraçaram mesmo aí minhas sugestões, minhas considerações, e aplicaram isso no projeto final de vocês, né? Então, levem ainda em consideração o que os avaliadores relataram, né, para que o projeto de vocês possa ficar ainda melhor. E se vocês tiverem interesse de seguir na área, quiserem pegar esse projeto, apresentar para alguma empresa, algum hospital, né? Então, é uma ideia bacana que vocês podem levar à frente, desenvolver aí a questão do empreendedorismo. Então, vale, né, seguir aí nessa ideia. Desejo sucesso e que vocês possam se realizar profissionalmente, seja na área de computação ou não, né? Não, acabamos que eu não lembro se vocês têm interesse de seguir, mas que vocês possam ter sucesso aí em tudo que vocês forem fazer. Um abraço e até mais. Opa, pessoal, eu sou o professor Baez, desenvolvimento de sistemas aqui no IFRN Zona Norte, e agora vamos falar do projeto Sistema Alimentício Hospitalar. Inicialmente, foi uma boa apresentação no geral, tiveram uma boa divisão de tempo entre os membros da equipe na apresentação, teve um bom design de slides, o tema sempre do projeto é bem importante, né, para melhorar essa questão alimentícia, como foi escrito pelo pessoal. Foi feita uma boa apresentação dos problemas, é importante sempre fazer uma pesquisa de opinião para saber entender um pouco mais o projeto. É sempre bom evitar o monotônico, não falar sempre assim, e falar um pouco com diferentes entonações. Existem algumas melhorias que podem ser feitas no diagrama de caso de uso. Foi bom ter mostrado o sistema funcionando, porém eu fiquei em dúvida se o CRUD das funcionalidades foi completo. O CRUD garantir que a aplicação vai poder criar e listar os itens, atualizar e deletar, por exemplo, os usuários do sistema. Isso aí não ficou claro. O design do sistema está ok, poderia ter ficado um pouco melhor, principalmente nos das cores, com menos preto e mais azul, até pelo tema. Nas partes de considerações finais da apresentação, poderia ter sido colocado nos slides o que foi falado, é sempre importante para ajudar a guiar quem teve a apresentação, mas foi bem feito. Na parte do texto, o texto foi bem escrito, foi legal, interessante, foi colocado notas de rodapé, a exceção da parte do escrito,
ter sido bem escrito, foi na que precisa ser revisado o tamanho da sentença e dos parágrafos. Um período, né, uma frase deve ter no máximo de 2 a 3 linhas, e um parágrafo deve ter de 3 a 8 linhas no máximo, no geral. Uma outra vantagem que poderia ter sido apresentada no texto é que os dados coletados pelo sistema podem ser usados também em pesquisas médicas, né, ou em melhorias no processo de alimentação dos pacientes. Acho que poderia ter sido colocado no texto, como falei. Teve uma boa fundamentação teórica. É importante que todas as imagens sejam citadas no texto, e isso foi feito. É importante revisar todas as referências. Recomendo o uso do programa Zotero. Pode dar uma melhorada na parte de trabalhos futuros, né, também, nas considerações finais. E falar um pouco do sistema. É importante sempre pesquisar sistemas similares que foi feito. Né, a parte do CRUD já foi comentado, que precisa ser revisto, se não foi feito, está completa. É importante que o código seja disponível como software livre no GitLab ou no GitHub, e colocar no texto o endereço da aplicação. E também seria interessante um link do sistema funcionando. O diagrama de caso de uso de esquema do banco de dados também poderia ser melhorado, também como um pouco no diagrama de classe, para garantir que ele está atualizado com as outras alterações. O fluxo de telas ficou bem executado. Gostei da divisão feita por usuários, por cor. E parabéns pelo trabalho. Eu espero que todas essas sugestões que foram feitas fiquem na versão final. Parabéns. Olá pessoal, aqui é o professor Vicente. Estou aqui gravando a devolutiva em vídeo do trabalho de conclusão de curso dos alunos Marcos Vinícius, Ramon e Vinícius Silva. O título do trabalho: uma proposta para mapeamento de restrições alimentares dentro do ambiente hospitalar. Então, antes de mais nada, achei interessante a proposta do trabalho de vocês. Ela tem grande relevância. Gosto muito de projetos que envolvam o desenvolvimento de alguma tecnologia, no caso aqui uma aplicação web, para suprir a necessidade de gerenciamento em qualquer tipo de organização. No caso aqui, a temática está relacionada à gestão de alimentos em hospitais, então isso aí é realmente uma tarefa essencial para o bom funcionamento da gestão hospitalar, e o uso de aplicações é bastante relevante. Gostei da forma como foi estruturado, desde a relação de justificativas e objetivo, né, que envolve o aspecto de melhorar o gerenciamento dos processos. A relação de objetivos específicos foi bem empregada. Talvez tivesse acrescentado uma que relacionasse testes para o sistema que está sendo desenvolvido, mas isso pode ser feito para futuros trabalhos. No aspecto de fundamentação teórica, creio que faltou um pouco falar sobre as tecnologias empregadas. Foi muito superficial quais linguagens foram adotadas, quais IDEs, quais frameworks que foram utilizados para o desenvolvimento do sistema em si. Seria interessante acrescentar isso no trabalho para enriquecer ele mais e detalhar mais o aspecto do desenvolvimento. Mas, em geral, eu gostei do desenvolvimento do trabalho em si, e eu quero parabenizar o grupo por essa etapa concluída. Ficou as observações acrescentadas lá no documento. Espero que tenha acrescentado ótimas dicas para o grupo, e que desejo boa sorte para as próximas etapas que vocês tiverem que enfrentar. Então, boa sorte. Olá a todos, nós somos do Projeto Save, Sistema de Aviso de Eventos, e agora vamos apresentar um pouco do nosso projeto para vocês. Somos Pedro Rian, eu e Camila de Souza, que vai tomar a frente agora. Bom, o SAVE, ou Sistema de Avisos de Eventos, é um projeto que tem como objetivo a criação de uma plataforma simples e intuitiva de divulgação
e gerenciamento de palestras, minicursos, rodas de conversa ou qualquer tipo de eventos voltados para o IFCN. O projeto começou pela necessidade vista como nós, como alunos, de uma forma centralizada de divulgação, já que ela normalmente ocorria durante as aulas com o professor ou por grupo de WhatsApp e fazia muitas pessoas perderem oportunidades de aprendizado que elevariam sua formação profissional e seu currículo. Para desenvolver esse projeto, tivemos como metodologia base o processo FASE, um projeto acadêmico que busca facilitar o acesso dos alunos a conhecimentos de engenharia e software. Essa metodologia é dividida em 4 etapas principais. A iniciação, onde é definido todas as ideias iniciais do projeto. A elaboração, em que é planejado tudo que vai ser desenvolvido nas outras etapas. A construção, onde é desenvolvida uma versão teste com as funcionalidades principais. E a transição, em que o sistema é totalmente desenvolvido e testado para sua versão final. Após a ideia inicial do sistema, fizemos um modelo de negócios Canvas, como pode ser visto na imagem, para ter uma maior definição dos nossos objetivos principais e o público-alvo do projeto. Depois, realizamos uma pesquisa com 45 pessoas do IFRN, entre elas alunos e professores, para descobrir se o problema com a divulgação realmente é sentido pela comunidade. E descobrimos que quase 90% dos alunos entrevistados já encontrou alguma dificuldade ao participar de eventos, dados que se mantiveram nas respostas dos professores, validando a nossa ideia inicial de fazer um projeto para resolver essa problemática. E com essas respostas positivas que obtivemos da pesquisa, começamos a procurar sites que têm funções parecidas com o nosso projeto. E encontramos as plataformas de eventos do SWAP, do SIGA e do DOIC. A plataforma de eventos do SWAP é uma parte dentro do sistema que é voltada para eventos. Porém, essa parte ela é muito mais burocrática e não cumpre um dos objetivos do nosso, que é a parte de divulgação, e também não é nada intuitivo para o aluno chegar nela. Então, continua o nosso projeto sendo um diferencial. A plataforma do SIGA é bem parecida com a do SWAP, tem os mesmos problemas, mas ela é voltada para o FRN. E a UDOIT, que é uma plataforma boa, mas não cumpre as necessidades da comunidade interna do IFZN, por isso a nossa ideia continua sendo válida e tendo um diferencial perante ela. E após observarmos isso, começamos a definir todas as funcionalidades do sistema. E para ilustrar essas funcionalidades, fizemos um diagrama de casos de uso. E com isso tudo definido, começamos a planejar o visual do projeto. Primeiro, nós escolhemos a paleta de cores do sistema, em que escolhemos como tom principal o verde, por ser a cor do IFRN e remeter à educação. Depois disso, fizemos um esboço inicial das telas do Save, como vocês podem ver na imagem. Ao fechar essa última parte, iniciamos a etapa de elaboração, onde fizemos um diagrama de classes para definir toda a estrutura do sistema e um diagrama de entidade de relacionamento para representar o banco de dados. Esse planejamento vai serviu para uma organização maior durante a implementação que ia ocorrer na próxima fase. Bem, agora detalhando a etapa de construção do sistema, basicamente, como já foi dito antes, a etapa de construção ela vai ser mais voltada para o desenvolvimento em si,
E a gente começa falando das linguagens utilizadas para o desenvolvimento, que foram basicamente as duas linguagens de programação, PHP e JavaScript, que foram a base do back-end do nosso sistema, e as linguagens para a estilização das páginas e a criação das páginas mesmo, que foi o HTML, uma linguagem de marcação, e o CSS, que é uma linguagem de folha de estilo. Nisso a gente usou também, além das linguagens, tecnologias relacionadas a ela, ligadas a elas, para facilitar ou simplificar o desenvolvimento em si. Aqui a gente tem, por exemplo, o CodeIgniter, que seria um framework PHP, que, enfim, é utilizado como base a linguagem PHP, e junto do CodeIgniter, a simplificação do desenvolvimento back-end fica bem mais visível. E, igualmente, a gente usou também o Bootstrap, que é um framework web para facilitar o desenvolvimento com o HTML e o CSS, juntamente da linguagem de programação JavaScript. Além disso, essas duas tecnologias foram frameworks que auxiliaram durante a programação, a implementação do sistema em si. A gente também tem tecnologias que são ferramentas que auxiliaram bastante no processo de planejamento e de versionamento também do sistema, que foram justamente as principais aqui, o Figma e o GitHub. Que o Figma seria uma ferramenta de design, foi onde a gente planejou basicamente toda a interface do nosso sistema, todo o design do nosso sistema, todas as telas. E o GitHub, uma ferramenta já bastante conhecida por quem é desenvolvedor, até por quem não é desenvolvedor também, mas conhece um pouco da área de programação, que é justamente para ter o controle de códigos-fontes. É uma ferramenta web, uma ferramenta online, né, que usa o Git, a linguagem Git como base para o versionamento o controle de versões do código-fonte conforme a atualização do projeto. A partir disso, a gente também desenvolveu, depois a gente já tinha desenvolvido uma interface bem simples, uma interface bem inicial do Save na etapa de iniciação, e nessa de construção nós desenvolvemos uma interface de média fidelidade, que já seria algo mais parecido com o que o Save se tornaria posteriormente. A partir dela, a gente também começou a desenvolver em cima do que planejamos e começamos a desenvolver a base do projeto, uma programação em cima da interface de média fidelidade. Criamos um repositório do Save no GitHub para ir atualizando as versões do código-fonte dele, e posteriormente, após isso, nós também colocamos a primeira versão do Save em prática mesmo. Nós implementamos e criamos as telas com base no que a gente já tinha pensado antes. Aqui são alguns exemplos, uma tela de login, uma tela de cadastro de evento. Foram planejamentos bem iniciais, então a interface, mesmo tomando como base a média fidelidade, ela não estava completamente fiel à média fidelidade. Então não foi nem de longe algo próximo do que o Save se tornaria, e também foi mais um rascunho, mais uma base mesmo. E logo após isso a gente partiu para a parte final de transição, que entre essas duas partes nós desenvolvemos mais, criamos uma interface de alta fidelidade, conforme pode ser vista aí, que já tem mais detalhes, com um design mais fiel ao que o Save se tornaria, ao que ele é agora e o que ele planeja ser no futuro. Com isso, nós também já hospedamos o Save no repositório do GitHub, a partir do repositório do GitHub, hospedamos no serviço de hospedagem no Heroku, que é um serviço gratuito, e ele já pode ser visto normalmente pelo navegador na web, pesquisado. Ele já está ativo online. Mostrando um pouco agora do sistema do Save em si, aqui a gente tem a página inicial dele, a página de login ou de cadastro. Como eu já tenho login, eu vou só entrar aqui no sistema para ser mais prático. Aqui na página inicial a gente tem uma foto de perfil do usuário, o nome do usuário, as diversas páginas de Save, aqui localizadas nessa barra lateral do lado esquerdo.
Aqui na página inicial a gente tem as recomendações de eventos para o usuário, eventos que já tem cadastrado. No mais, a gente também tem os dados de perfil do usuário, aqui que são disponibilizados. Também tem a opção de você ver mais informações sobre o evento, para ver se você quer realmente se inscrever nele. Você tem como realizar a inscrição no evento. E você, dependendo do seu perfil, obviamente, você também tem a opção de cadastro de um evento, onde você pode escolher o nome, uma descrição, detalhes, o endereço do evento, o e-mail do organizador e tudo, e inscrever ele na plataforma. No mais, é isso. Bem, e para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para saber mais sobre o projeto Save. É isto, muito obrigado. Boa tarde, Camila e Pedro. Parabéns pelo trabalho. Foi mais uma proposta, né, de um sistema muito funcional, muito relevante aí para o nosso campus. Vocês desenvolveram muito bem várias partes do trabalho de vocês, a justificativa, os objetivos foram muito bem explanados, muito pontuais com relação ao problema, né, proposto. Vocês trouxeram com muitos detalhes todos os procedimentos utilizados. A metodologia do trabalho de vocês também foi muito rica, né? Vocês trouxeram várias coisas em forma de dados, em forma de gráficos, em forma de números, o que também levou o nível do trabalho de vocês, não tornar aquele trabalho cansativo, né? Entretanto, como sugestão, eu tiraria trechos de código desse trabalho, vocês poderiam colocar lá como apêndice, ou até mesmo disponibilizar o link, daria certo. A fundamentação teórica de vocês está muito completa, muito mesmo. Entretanto, o trabalho de vocês precisam passar por uma revisão da ABNT, precisam fazer esse enquadramento. Vocês precisam colocar, citar trabalho, citar o lugar onde você retiraram algumas informações para tornar um trabalho, para dar credibilidade, né, ao que vocês escreveram. Até porque muitas coisas ali não vieram da cabeça de vocês, não foram vocês que desenvolveram, foram palavras ditas por outras pessoas. Então, é interessante ter esse cuidado. Apesar de muito detalhado, eu acho que vocês poderiam ter estruturado melhor o trabalho, ter aí dividido uma metodologia em resultados, ficou aquela coisa ainda um pouco misturada, mas já impediu a compreensão do trabalho. Faz uma revisão na documentação, no diagrama de caso de uso, no diagrama de classe, no diagrama de entidade de relacionamento. Eu também verifiquei alguns problemas e comentei, inclusive. Mas no mais é só isso. Meninos, eu desejo sucesso na jornada acadêmica e profissional, na escolha de vocês. Beijos e até mais. Oi pessoal, aqui é o professor Vicente e estou aqui gravando a devolutiva do trabalho de conclusão de curso de Camila de Souza e Pedro Rian. O título do trabalho é Sistema de Aviso de Eventos, certo? Então, como primeiro tópico a abordar, quero dizer que o trabalho tem uma temática bem interessante. Primeiro porque envolve uma necessidade presente basicamente em todos os campos do Instituto, que é essa parte de comunicação de eventos. Então, todo o Instituto em si envolve grande quantidade de eventos e a gente acaba se atrapalhando, não só os professores, como alunos e demais participantes interessados em saber mais informações sobre os eventos que ocorrem. E o desenvolvimento de um sistema que supra essa necessidade de comunicação é fundamental. Foi bem interessante não só o desenvolvimento do trabalho em si, desde o momento de captação de requisitos, mas também a comparação com outros sistemas.
Então, no trabalho em si, ele fez comparação com um sistema de comunicação do SWAP, que tem suas limitações, mas também com outros sistemas presentes no mercado. Então, ele faz comparativo entre sistemas que já são utilizados e que são adotados, não só dentro do Instituto, como fora também, e ele apresenta, vamos dizer, características mais interessantes por o uso de sua própria aplicação. Então, achei interessante, porque são poucos os trabalhos que acabam fazendo comparativos, e esse ele fez. Outra coisa relevante do trabalho é o uso de uma metodologia própria para captação de requisitos, concepção e desenvolvimento e implantação do sistema. Então, eles usam uma metodologia própria, chamada Fases, que eu achei muito interessante. Queria que no trabalho escrito tivesse mais detalhes sobre essa fase, ou pelo menos uma citação direta de onde eu poderia obter mais informações sobre ela. Não encontrei isso no decorrer do documento, mas no decorrer da escrita se percebeu quais foram essas etapas de desenvolvimento que apresentou grande relevância no aspecto de estruturação do trabalho. No mais, gostei também do aspecto de integração com o SWAP para sistema de autenticação de professores e alunos. É interessante que no decorrer do trabalho ele apresenta esse processo de integração e só no final conclui que ele foi realmente integrado. Então foi bem interessante as etapas de evolução e eu gostei muito. Então, estão de parabéns os alunos, os componentes do projeto. Fico feliz com a conclusão do trabalho e boa sorte para as próximas etapas. Olá, meu nome é Arthur Queiroz e esse vai ser meu relatório sobre minhas experiências enquanto tutor de disciplina na matéria de Fundamentos de Lógica e Algoritmos. Eu vou começar falando sobre o contexto no qual a tutoria estava inserida, que foi o contexto da pandemia de Covid-19. Tendo em vista que minhas atividades elas começaram a ser realizadas em novembro de 2020, ou seja, quando a pandemia estava no auge, os professores e os alunos eles não tinham acesso ao campus. Então, para um aluno de primeiro ano que está tendo aquele primeiro contato com a informática de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais elaborada, mais complexa, ainda mais em ensino remoto, que é um ensino bastante restritivo, você não pode ter o contato com o professor para tirar as dúvidas com ele, o ensino é bastante defasado com relação a isso. Então, o que aconteceu? A demanda por um tutor cresceu bastante. Então, o meu papel como tal era facilitar, auxiliar os professores a ministrar os conteúdos de uma maneira que os alunos pudessem entender e que, caso surgissem possíveis dúvidas, eles me procurarem e eu sanar as dúvidas deles de uma maneira mais didática, de uma maneira mais simples e mais fácil de absorver. Dando continuidade, eu vou falar sobre os conteúdos que foram abordados na tutoria. No primeiro semestre do primeiro ano, a ementa do curso de Informática para a Internet, ela dita que os alunos, na primeira metade, eles veem o assunto de introdução à lógica matemática e no segundo semestre eles veem a parte voltada para a programação. No primeiro semestre, eles viram, dentro da parte de introdução à lógica matemática, eles viram os conteúdos relacionados a proposições e conectivos, a tabelas verdade, que são mecanismos gráficos que são usados para mostrar os valores lógicos de proposições, que são afirmações que podem receber valor verdadeiro ou falso. A parte de tautologias e contradições e contingências, equivalências tautológicas e a parte de implicação lógica. Já no segundo semestre, os alunos eles viram a parte de iniciação à programação e eles viram várias funções, especificamente em Python,
que tratavam da saída de dados, dos tipos de dados e variáveis, de operações matemáticas para serem feitas com determinados tipos de dados, desvios condicionais, que são trechos de código que só podem ser executados em uma determinada condição, e as estruturas de repetição, que são trechos de código que se repetem dentro de uma determinada condição, e listas que armazenam vários valores diferentes. Agora eu vou tratar do assunto dos canais de comunicação que eu criei em conjunto com os professores para entrar em contato com os alunos caso eles tivessem alguma dúvida, precisassem de algum atendimento. O principal canal de comunicação que nós criamos foi o mural da turma no Google Sala de Aula, que o Google Sala de Aula ele já é uma ferramenta bastante utilizada dentro do campus. No contexto da pandemia, o uso dele se intensificou bastante, porque vários professores, não só os professores de matéria técnica, mas os professores de matérias propedêuticas, eles precisavam criar um ambiente virtual para que os alunos pudessem acessar os materiais, as atividades que eles postassem, e eu, em conjunto com os professores da matéria, nós achamos por bem criar uma turma no Google Sala de Aula para que lá os alunos eles pudessem ter o contato comigo e com a professora Alba, o professor Leonardo, que houve essa troca no meio do ano, que eu vou explicar mais pra frente. Outro canal de comunicação que a gente utilizou foi um servidor voltado para a turma no Discord, que o Discord ele é uma plataforma voltada para a conversa, tanto por texto como por chat de voz, que o público-alvo dela é mais a comunidade gamer, mas como tem esse ambiente de criação de certa forma, salas virtuais que possam dividir os alunos, cada canal de texto ou de voz, ter um propósito diferente, a gente achou que caiu como uma luva para o propósito de criar um ambiente virtual para que os alunos eles pudessem ser atendidos. Lá eles tinham contato comigo e com professores, e eles podiam, quando quisessem, mandar, e dentro dos horários possíveis, eles mandassem dúvidas que nós atenderíamos. Um outro canal que nós disponibilizamos foi o meu WhatsApp. Eu disponibilizei o meu número para os alunos desde que eu comecei as atividades, então isso nunca teve oculto de ninguém. Eu deixei bem claro que eu estaria disponível para atender os alunos pelo WhatsApp, e por ser uma plataforma, um aplicativo que é bastante usado, é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha WhatsApp, eu achei que faria bem divulgar o meu número para quem quisesse me contactar por lá. Por fim, a gente vai ter o que eu acredito pelo menos ser a forma mais básica de contato com os alunos, que foi o meu e-mail escolar. Assim como o meu número, eu disponibilizei o e-mail escolar para que os alunos que quisessem, eles poderiam vir tirar as dúvidas deles comigo, pedir ajuda com as atividades, enfim. Dando continuidade à apresentação, eu vou agora falar sobre o cronograma de dias que eu destinei reservados para a tutoria. O resultado de aprovação da tutoria saiu no sábado, que foi o dia 14 de novembro de 2020, e logo na segunda-feira, dia 16, eu já comecei as minhas atividades, de interagir com o professor, de elaborar atividades e tudo mais. E esse período eu disponibilizei 3 horas diárias, de segunda a sexta, das 14 horas às 17, só para atendimento, só para os alunos que quisessem vir tirar dúvidas, eu estaria disponível. E esse cronograma se prosseguiu até o mês de abril de 2021, que foi quando a turma que eu acompanhava o primeiro ano concluiu e passou para o segundo, enquanto a minha turma, que na época estava no terceiro, passou para o quarto. Agora eu vou falar sobre as atividades que foram desenvolvidas na tutoria enquanto eu era tal. Eu acompanhei uma turma de primeiro ano na época, que possuía em torno de 40 alunos. Nesse acompanhamento, houve a resolução de 2 listas de exercício que eu resolvi em conjunto com um aluno que não estava conseguindo. Essas listas elas estavam inseridas
Dentro do assunto de introdução à programação em Python, ele não estava conseguindo resolver as listas, ele chamou a professora Alba, só que a professora Alba não tinha disponibilidade, então ela me designou para acompanhar o aluno na resolução dessas listas. E um acontecimento que nos deixou meio desgastados, eu e a professora, foi que nós marcamos um horário com o aluno às 3 horas da tarde, só que o aluno ele não apareceu e quando apareceu não se explicou do porquê dele ter se atrasado. Isso gerou um certo estresse meu e da professora, porque isso mostrou uma certa falta de compromisso. Mas, tirando isso, o atendimento ocorreu de forma muito tranquila, muito simples, e o aluno ele conseguiu resolver a lista e conseguiu entregar. Durante a tutoria também houve uma mudança de professores, do professor Leonardo Bruno, que estava como substituto, para a professora Alba, que permaneceu com a turma até o final do ano. E isso gerou um certo problema, porque a professora ela não sabia em que ritmo a turma tinha parado, o que é que o professor Leonardo tinha dado de aula ou não, então eu precisei atualizar ela, eu precisei reforçar o contato do tutor, que eu era tutor da disciplina e que eu estava lá para ajudar, mas tirando isso foi uma transição muito tranquila, muito fácil, que não ocorreu com maiores problemas. Agora, minhas considerações finais, eu acredito que esse período da tutoria ele serviu para colocar em mim um sentimento de compromisso, porque se eu me comprometo com alguma coisa, eu vou ter que cumprir aquilo ali. E ter trabalhado durante a pandemia me ensinou a me adaptar, me ensinou a ser bem resiliente, a continuar perseverando e ajudar os outros, porque eu sabia que na situação que eu estava enquanto aluno, eu sabia que outros alunos poderiam estar também. Esses ensinamentos eu vou levar pro resto da minha vida. E foi isso. Essa foi minha apresentação. Muito obrigado pela atenção e até logo. Oi pessoal, aqui é o professor Vicente. Estou aqui gravando a devolutiva em vídeo do trabalho de conclusão do curso do aluno Arthur Queiroz. Ele utilizou sua experiência como tutor, como tal, para elaborar um relatório de experiência de tutoria da disciplina de disciplinas do curso de informática para a internet. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que, como esse foi um trabalho pioneiro no uso desse tipo de experiência como conclusão de curso, foi interessante a estruturação inicial do relatório em si. Na realidade, eu mesmo fui orientador de Arthur, apesar de não ter sido o professor orientador da monitoria em si, eu fui orientador da confecção do relatório. E como essa foi uma primeira experiência, achei interessante começar a desenvolver a estrutura do relatório em si com o aluno Arthur. Então ele foi meio que um pioneiro, então parabenizo ele por esse aspecto. Claro que como pioneiro a gente teve dificuldades em desenvolver o relato de experiência, principalmente pelo aspecto de todo o processo de tutoria dele foi desenvolvido no tempo da pandemia, então toda a tutoria foi feita de maneira distanciada, não presencial. E isso dificulta muito a relação entre tutor e alunos da disciplina. Outra questão é que, como foi um primeiro relatório nesse aspecto, ele não teve, vamos dizer, um registro diário das experiências que ele teve como tutor. Na realidade, o desenvolvimento do relatório em si foi feito só a um momento posterior. E isso dificulta um pouco o desenvolvimento do relatório, mas em aspectos gerais, gostei do desafio que ele enfrentou em resgatar toda a sua experiência e em elaborar esse relatório de maneira pioneira. Então ele vai servir como base para próximos relatórios de conclusão de curso relacionados à tutoria, que vão servir como
como requisitos básicos de conclusão para os próximos alunos. E ele apresentou grande dedicação no desenvolvimento desse trabalho. No final, quero agradecer o empenho dele em desenvolver o documento e que ele tenha boa sorte para as próximas etapas. Tá? Então, boa sorte. Olá, Arthur. Falar um pouquinho do seu trabalho, também da experiência que eu tive enquanto orientadora sua, né, da sua tutoria de aprendizagem, essa nova modalidade que estamos estreando, né, de trabalho de conclusão de curso, que a partir desse ano é possível utilizar essa experiência adquirida, né, no curso como prática profissional. Então, você foi tutor de aprendizagem juntamente na disciplina que eu ministrava na época, né, de fundamentos de lógica e programação, fundamentos de lógica e algoritmo. E foi muito bom trabalhar com você, porque você é uma pessoa comprometida, né? Sempre que eu precisei do seu apoio nas minhas aulas ou em algum momento de orientação de aluno, né? Eu sentia você sempre perto e pronto para ajudar, né? Claro que o contexto da pandemia ele atenuou muito, né, a contribuição que você poderia trazer para os alunos na época que estavam no primeiro ano, mas com certeza os alunos que puderam ter essa oportunidade de interagir com você, né, puderam perceber sua desenvoltura, sua atenção em ajudar, né, no desenvolvimento das atividades, das listas de exercício. Em termos de orientação, né, foi muito bom trabalhar com você, né? Fui sua professora aí nessas últimas 2 disciplinas de programação dos sistemas para a internet e programação orientada a serviços, né? E você sempre muito dedicado, tirando muitas dúvidas, né? Por mais que você não tenha seguido no grupo do projeto integrador com o sistema, né, que vocês desenvolveram, a gente teve um contato bem próximo, você sempre tirando muitas dúvidas sobre o desenvolvimento do projeto, da programação, o que de fato mostra sua habilidade, né, seu conhecimento na programação que você conseguiu acumular aí no decorrer do curso, tá? Então, desejo sucesso para você. Seu trabalho escrito ficou muito bom, né? O professor Vicente deu aí a cara, né? Criou esse novo formato, né? Para o trabalho escrito, que a gente discutindo um pouquinho quando pensou em montar essa estrutura, né? A gente não tinha muita noção de como seria a estrutura do trabalho escrito do tutor de aprendizagem, né? E você também, com muita tranquilidade, acolheu aí nossa sugestão de como montar a estrutura do relatório e seguiu, né, sempre interagindo conosco, buscando tirar suas dúvidas e chegou aí num trabalho muito bom, muito consistente, muito bem escrito, né? E que aí com certeza tenho certeza que vai servir aí para a sua vida acadêmica em outros trabalhos futuros que você vá desenvolver. Tá? Então, parabéns, sucesso na carreira que você escolher trilhar e até a próxima. Nos encontramos por aí. Abraço. Olá, gente, bom dia para todos, em especial para o Arthur, né? Que a gente vai fazer alguns comentários rápidos sobre o trabalho dele, sobre o relatório que ele escreveu. Bom, Arthur, inicialmente as palavras são de parabéns, né, por estar concluindo o curso, por ter feito seu projeto, né, sua prática profissional nessa modalidade, que é diferente dos demais colegas, inclusive é uma modalidade que ficou formalmente aceita, né, nos últimos anos, apesar de que haviam outros colegas que utilizavam, mas agora é uma das modalidades que a gente vai ver com mais frequência, né, que é em relação à tutoria de aprendizagem de laboratório. Então, já deixo para você os parabéns do seu trabalho, da sua apresentação. Sua comunicação na apresentação ficou muito boa, né? É, fazendo um pouco do contraste, porque no relatório escrito eu noto certa informalidade, né? Então acho que esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção.
por outro lado, você adicionou, eu vejo que o que foi colocado por você no relatório está muito preciso, né? Está muito explicado. Então, você também dou esses méritos para você, para o seu trabalho. E também gostaria de falar da modalidade em si, né, da tutoria, nos faz aprender mais sobre uma determinada área, porque quando a gente está ensinando para alguém, é natural que a gente precise estudar, e a cada vez que a gente ensina, a gente aprende um pouco mais, né? Então, eu acredito ser uma modalidade extremamente válida, eu fico muito feliz e gostaria de que mais alunos seguissem, né? E vai, com certeza, naturalmente, teremos mais alunos nos próximos anos aí usando a tutoria. Então, Arthur, parabéns, né? Fico muito contente, conheci vocês lá no primeiro ano e ver vocês saindo agora nos deixa cheio de esperança, vontade, felicidade, tá? Por ver vocês saindo. Existem algumas coisas a serem modificadas no relatório, o documento já seguiu, a essa altura acredito que você já está entregando, feliz da vida, esse relatório pronto. Tá? Então é isso. Não tenho mais a acrescentar, só te desejar parabéns e que espero que a gente se encontre em breve por aí, tá bem? Forte abraço, sucesso e até mais. Valeu! Olá, Arthur. Vamos falar um pouco sobre o seu projeto de final de curso, né, o seu TCC, que é relativo à sua prática profissional, à sua prática como monitor, né, das turmas de programação. Desde já eu gostaria de deixar os meus parabéns, porque realmente você desempenhou uma atividade muito relevante, não só para você mesmo, mas como para os professores e para os alunos. A atividade de um tutor em sala de aula, ele é importante porque não só ajuda a dinâmica da aula, para que os colegas possam ficar todos nivelados, né, não ficar ninguém para trás, e muitas vezes o professor sozinho em sala de aula, em virtude da quantidade de alunos, não consegue essa tarefa. Então, me chamou bastante atenção a forma altruísta e a forma detalhista que você organizou todo o seu trabalho, que fez sua apresentação. Você fala muito bem, com muita tranquilidade. É importante demais também os conhecimentos que você adquiriu nessa missão aí, seja ele a experiência, as ferramentas como Python, Discord e outras linguagens de programação que você tenha visto, mas também como a experiência de você passar pela situação e pela uma pequena experiência que o professor tem em sala de aula. Então você, de certa forma, você vivenciou um pouco na docência, com as suas alegrias e as suas frustrações, muitas vezes, como você citou, que marcou com o aluno não compareceu, e isso faz parte realmente da atividade docente, né? Então, essa experiência tenho certeza que marcará a sua vida como uma experiência relevante para o seu desenvolvimento profissional. E se calhar de um dia você vier a ser professor, será muito bem-vindo entre nós, tá? Então, mais uma vez, Arthur, deixo aqui meus parabéns e espero que você tenha um futuro brilhante aí, seja na carreira de professor ou em alguma outra que você venha escolher. Forte abraço. Olá, seja bem-vindo à apresentação do relatório de estágio supervisionado na Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. Eu me chamo Leilane Oliveira do Nascimento e fui orientada pelo professor e mestre Cezimar Xavier de Souza Dias. Para introduzir a apresentação, gostaria de caracterizar o estágio. A empresa concedente foi a Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, de sigla AEBA. A duração do estágio deu-se entre os dias 20 de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. A carga horária foi de 20 horas semanais. Os supervisores do estágio foram Adriano Roberto Araújo de Azevedo e Matheus Felipe Martins Feitosa, ambos diretores da associação. Quanto aos objetivos da apresentação, o primeiro deles é o de caracterizar a instituição concedendo o estágio, depois de enumerar as ferramentas utilizadas para a execução das atividades, após isso, descrever as atividades desenvolvidas no estágio e, por último, avaliar globalmente a prática profissional. A fim de desenvolver a apresentação, em primeiro lugar, apresenta a caracterização da organização que concedeu o estágio.
A EBA ela é uma instituição do terceiro setor social que atua em Natal e na região metropolitana, com ênfase no Alecrim, que é o principal bairro comercial da capital do Rio Grande do Norte. Os objetivos da associação são representar os empresários, prestar serviços aos filiados, entre os quais a divulgação de suas empresas no website institucional, depois propor soluções e reivindicar a intervenção do poder público sobre os problemas do bairro. Quanto às ferramentas utilizadas pela estagiária ao longo da prática profissional, a primeira delas é o WordPress, com o auxílio do qual o site da EBA foi desenvolvido e suas postagens com ele continuam sendo feitas. Além disso, foi utilizado o Visual Studio Code, que é um software para criação e edição de código-fonte. A HostGator é a empresa que atualmente hospeda o site da EBA e dispõe de algumas ferramentas que também foram utilizadas, como o cPanel e o gerenciador de arquivos incluso nele. Na área do design foi utilizado preponderantemente o Figma, que é uma ferramenta leve, que não demanda instalação e de uso rápido, facilitou bastante a produção das artes gráficas. Foi utilizado o Photoshop para manipulação e tratamento de imagens e também o Inkscape para vetorização de ilustrações e logomarcas em baixa qualidade. Quanto às atividades desenvolvidas, uma breve síntese: foi realizado o gerenciamento do website institucional, com incrementos, controle de usuários e atualizações, produção de material gráfico, com criação de peças gráficas para comunicação, e também ações administrativas e participação em eventos, com reuniões, prestações de contas e apresentações. A FNI descreveu as atividades. A primeira delas foi o gerenciamento do website institucional. Nele foram primeiramente incluídos posts por meio do editor do WordPress. Esses posts eram majoritariamente notícias, como se pode ver na barra lateral direita da primeira foto, em que a categoria notícias está assinalada. Além do texto da notícia, também era incluso no editor a foto de apresentação dela, e após isso era realizada a publicação. Também foi feita a inserção de empresas associadas, que seriam exibidas na página de associados do site, em que eram dispostas o telefone, o endereço e um link para maiores informações acerca da empresa. Além disso, também era adicionada como imagem a logomarca do associado e marcada a sua categoria. Essa categoria servia para que aqueles associados que atuassem no mesmo ramo de negócio tivessem os seus cards com suas informações compiladas de uma só página. Ou seja, a Casa Costa, que é ilustrada no exemplo, que trabalha com eletrodomésticos, estaria junto, agrupada de todas as outras empresas associadas que também trabalham com eletrodomésticos. No entanto, ao realizar essa atividade, a estagiária teve a percepção de que nem todas as categorias já cadastradas abarcavam as necessidades dos novos associados, porque surgiam novos ramos de negócio que se filiavam à associação e ainda não estavam cadastrados. Então, para isso, foi necessário esse cadastro, que era realizado através de um formulário na própria interface do WordPress, bem semelhante ao da adição do novo associado. Para a Casa Costa, essa atividade foi necessária, foi criada a categoria eletrodomésticos, e após isso, para que as demais empresas fossem reunidas na mesma página, foi codificado o arquivo correspondente à categoria, com o auxílio do Visual Studio Code, e depois, através do uso do cPanel da HostGator, do gerenciador de arquivos, esse arquivo era salvo e adicionado na pasta raiz do template do site. Além da criação de novos arquivos, como o da categoria eletrodomésticos e outras categorias afins, também foi realizada a atualização de arquivos. Isso foi necessário devido à desatualização de algumas informações. Por exemplo, após a transição da gestão da associação, foi necessário atualizar toda a página que continha os dados da diretoria, visto que agora existia uma nova diretoria. Então, um processo semelhante foi feito de download do arquivo através do cPanel, a edição no Visual Studio Code e depois um novo upload. Também foi realizado o controle de usuários, visto que os associados possuíam um usuário e uma senha para logar no painel do controle do WordPress com permissão de autores, ou seja, eles poderiam criar novas postagens e excluir as próprias postagens sem que interferissem nas dos demais associados. E essa criação era feita para que eles pudessem divulgar seus produtos e serviços. E tudo isso era gerenciado e controlado pelo administrador do site, no caso, a estagiária, que gerava o login e a senha que depois poderia ser alterada por eles, para que eles acessassem o painel do controle e divulgassem o que era do seu desejo. Também foi realizada a produção do material gráfico, que foi dividido a título de estudo em duas partes conforme o suporte de veiculação. Em primeiro lugar, as mídias sociais e depois os demais suportes visuais. Quanto à elaboração de peças gráficas para as mídias sociais, foi realizado inicialmente um estudo acerca das publicações que tinham sido feitas anteriormente nas redes sociais da associação e observou-se que, embora ela tivesse uma logomarca, um logotipo,
as suas publicações nas redes sociais não seguiam um padrão, não eram consistentes em termos de design e muitas vezes não utilizavam os princípios básicos dessa área do conhecimento, como, por exemplo, o alinhamento, a proximidade, o contraste e a repetição. Além disso, o fato de não haver uma paleta de cores que seguisse padrões, que tivesse poucas variações nas postagens, também dificultava com que a marca tivesse um estilo consistente. Além disso, a logomarca está disposta em cada uma dessas publicações em lugares diferentes, o que também é um outro fator um pouco negativo para o reconhecimento do cliente e a diferenciação que ele vai fazer perante a marca. Vistas essas considerações por parte da estagiária, foram criados alguns padrões de postagem de acordo com as finalidades das peças gráficas, a fim de que as novas postagens a serem produzidas tivessem maior unidade visual e fizessem com que o usuário da rede social identificasse que aquela postagem era uma postagem da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. O exemplo 1, ele mostra um modelo de peça gráfica que foi utilizada para divulgação de sugestões tutoriais. Então tem uma fonte mais chamativa, às vezes assim ela é padronizada nas duas imagens, há um rodapé semelhante nas duas com a logomarca da associação, que facilita a identificação, um telefone para contato, e também uma tipografia legível para o texto que contém a sugestão. O exemplo 2 é o modelo de uma peça gráfica com finalidades comemorativas, também produzida com uma paleta de cores semelhante, fontes legíveis e a logomarca da associação embaixo. Quanto às peças gráficas produzidas para os suportes visuais, foi criada a estampa e prototipada a visualização final dela no Photoshop. Essa estampa da camiseta, se não achar no Google, procure no Alecrim, que foi feita no Figma e, como eu falei, após isso prototipada no Photoshop. E isso é feito com base nos conhecimentos que a discente adquiriu na disciplina de princípios de design, que foi ministrada no primeiro ano do curso. Conhecimentos acerca do uso do Photoshop foram bastante úteis para realizar essas atividades de demonstração. A segunda imagem é semelhante também, demonstra uma placa que foi produzida para identificação, para aplicação na parte externa da sede da EBA, que facilitasse a identificação de que a sede da associação se localizava ali. A arte gráfica foi feita com Figma e após isso foi aplicada na imagem do exterior com o auxílio do Photoshop. Aqui constam algumas outras peças, como uma placa de preços no canto superior esquerdo, abaixo dela um cartaz com o pedido de use máscara, produzido no contexto inicial da pandemia de Covid-19. Ao lado dele temos um cheque que foi impresso em dimensões de cerca de 1 metro e entregue à casa do Valpaiva como símbolo de uma doação que a associação realizou. Acima dele temos os cartões dos associados, que foram modelados também com auxílio do Figma. E ao lado, um painel com um mosaico de fotos que remetia aos momentos importantes das diretorias presentes e passadas da associação, que foi produzido a pedido do supervisor e foi também aplicado na sede da associação. Quanto às últimas atividades, que foram atividades administrativas e a participação em eventos, elas foram destacadas porque a autora considerou que elas tinham uma importância singular também para a sua experiência de prática profissional. Foram realizadas reuniões com os associados e com os diretores. A estagiária também aprendeu como realizar o controle de gastos da associação, a inserção de dados numa planilha de caixa, realizou prestações de contas dos gastos e recebimentos da associação para com os associados. Isso foi feito também através de uma série de reuniões instrucionais que eu tive com uma das secretárias da associação, Ana Moura, que também é contabilista. Então, todo esse suporte acerca das finanças foi muito importante e eu acredito que é uma coisa que transcendeu a experiência de estágio que eu vou levar para a minha vida pessoal, inclusive. Além disso, também foi feita a redação de ofícios destinados à prefeitura, ofícios de solicitação, demandas infraestruturais, por exemplo, e isso também melhorou minhas habilidades de escrita. Quanto às habilidades de comunicação, eu também desenvolvi-as bastante no contexto do CDL dos bairros e do programa da EB Convidados que eu participei. O projeto CDL nos bairros é um projeto que oferece serviços para pessoas físicas e jurídicas, no qual eu atuei apresentando à EBA os benefícios que eram cedidos aos associados e também o espaço publicitário do site institucional a quem se interessasse. Nisso eu também conheci outros líderes do setor produtivo de Natal e da Câmara de Dirigentes Lojistas, que é a CDL, e também participei do programa EB Convidados, que é apresentado pelo Matheus Feitosa, que é o presidente da associação. Nesse programa ele me entrevistou, me questionou sobre a minha experiência enquanto estagiária na EBA, desde o processo de seleção pela COEX até as atividades que eu vinha desempenhando. E agora, caminhando para a parte final da apresentação, para a conclusão, eu ressalto as minhas considerações. Em minha opinião, os saberes teóricos construídos durante as aulas dos 4 anos do curso técnico integrado em informática para a internet, eles foram devidamente postos à prova.
Eu tive desafios, eu consegui superá-los com o auxílio do meu orientador, dos meus colegas de trabalho e também dos meus supervisores, que demonstraram sempre muito dispostos a me ajudar e a me fazer construir novos conhecimentos e aplicá-los que eu já tinha. Tive aprendizados, como eu falei, foram desenvolvidas competências nas áreas da administração, das finanças, da comunicação oral e também da redação. E em avaliação final, eu acredito que essa modalidade de prática profissional, que foi desenvolvida por meio do estágio supervisionado na Associação dos Empresários de Bairro do Alecrim, foi, sobretudo, profissionalmente engrandecedora. Enfim, eu agradeço pela sua atenção e caso você tenha perguntas ou sugestões sobre a minha apresentação, peço que me contacte via e-mail. Muito obrigada. Olá pessoal, eu aqui de novo, dessa vez para a gente falar um pouco sobre o trabalho da Leilane, né? Nosso último trabalho por agora, por enquanto, depois os demais colegas vão apresentar alguns meses à frente, né? Bom, Leilane, parabéns, assim como os demais colegas, parabéns pelo trabalho, parabéns pela conclusão do curso, né, como um todo. E, em especial, o seu trabalho, a apresentação, o projeto escrito, o relatório, estão tudo feito e escrito de maneira muito profissional e madura. O seu texto, claramente, com certeza, é um dos melhores relatórios que eu já li. Não há praticamente nada a se modificar, a não ser detalhes como o nome que você, a cidade que você colocou Parnamirim, mas a gente deve colocar a cidade onde foi defendido o trabalho, né? Então, Natal. E algumas palavras que deveriam ser em itálico, só, mais nada a modificar no seu relatório, na sua apresentação. Vê claramente que o IFRN está, felizmente, né, colocando no mercado, entregando à sociedade mais um profissional extremamente qualificado, capacitado, né? E assim como seus colegas, que nos dá muito orgulho, tá? Então, um parabéns enorme para você em especial. E é isso, tá? Eu espero que a gente se veja por aí, seja em parceria de trabalho, seja em eventos, ou que você retorne, né, ao campus, como os demais colegas sempre retornam e a gente se reencontra. É isso. Então, parabéns a todos, né, já que eu acho que essa é a última apresentação. E tchau, tchau, pessoal. Nós nos vemos. Grande abraço. Olá, Leilane. Vamos fazer um breve comentário sobre o seu TCC. Você desenvolveu um trabalho na Associação, né, dos Empresários do Alecrim, e realmente foi um trabalho notável. A sua apresentação, ela me impactou, me surpreendeu bastante, tanto o que você desenvolveu por escrito, mas especialmente a sua forma de apresentar. Você tem uma oralidade muito boa, né, muito expressiva, e parece uma profissional de muitos anos no mercado. Realmente não parece que você está se formando agora. Parece que você está madura já para desenvolver uma carreira sólida já. E você já está preparada para isso. Você promoveu uma mudança muito significativa na associação, pelo que você expôs aí na apresentação. O antes e o depois, a associação ela transformou-se. E eu tenho certeza que você, além de colocar isso que você aprendeu na prática, né, da sala de aula para a prática, você explicou para os empresários, para os representantes, os diretores da associação, o quão importante é investir em design, especialmente no mundo que a gente vive hoje, um mundo totalmente conectado, dependente das redes sociais, e o trabalho que você desenvolveu está totalmente conectado com a nossa realidade atual. Então, eu deixo realmente os meus sinceros parabéns para você, para o seu orientador, para o professor Cesimar, porque realmente foi um trabalho que eu posso dizer, pelo que eu vi até agora, brilhante. Tá? Uma pequena observação que eu faço é que você, durante boa parte da apresentação, você fez referência a você mesmo como terceira pessoa. E o trabalho é seu, você deveria, na minha opinião, falar em primeira pessoa, no qual você só no finalzinho da apresentação começou a se referir como o que eu fiz, como eu desenvolvi. Durante todo o início foi a estagiária fez isso, a estagiária fez aquilo.
mas isso não tira o brilho do que você fez, do que você desenvolveu, do que você vai fazer daqui em diante, porque sua carreira está só começando. Eu nem sei se você vai seguir nessa área, mas se eu fosse um empresário, certamente eu iria lhe contratar. Porque o que você apresentou aqui, a sua espontaneidade, a forma madura que você consegue comunicar, transmitir a informação, apresentar um trabalho como esse, é realmente de chamar a atenção. Então, boa sorte, tenha um futuro brilhante e conte com a gente. Um abraço. E é isso, pessoal. Agradecemos a todos vocês que acompanharam, torceram, comentaram, ficaram felizes e principalmente esperamos que nossos alunos continuem a se motivar, né? Porque todo ano teremos esse evento. Lembrando que ainda faltam mais trabalhos, né? Nem todos os colegas concluíram agora em janeiro, alguns vão concluir de março para abril, né? Então, esse evento ainda continua. Em março, final de março, nós devemos ter mais apresentações de mais colegas concluintes do curso de Informática para a Internet no campus Zona Norte do IFRN. Então, é isso, só agradecer e parabenizar todos os nossos alunos e esperamos que em breve mais deles e mais trabalhos sejam apresentados e mostrados para a comunidade. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.